Gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Vamos para mais um vídeo. Aproveitar que meu filho tá dormindo para gravar para vocês. Gente, hoje eu tô aqui para falar com vocês um pouquinho a respeito de acertar, né? Muitas vezes, por mais que a gente tenha as melhores das intenções em acertar dentro de um relacionamento, infelizmente, muitas das vezes a gente comete erros, né? E eu já vim falar muito sobre relacionamento aqui com vocês. É um assunto que eu percebo que vocês gostam muito e eu geralmente conto dos erros que aconteceram comigo, né? Mas eu estou começando também a contar no vídeo para vocês os erros que eu também cometo, porque sim, né, gente, eu também sou ser humano, eu sou falha. E já teve vídeos anteriores que eu falei para vocês que o único que não nos decepciona nunca, que nunca vai falhar, é Deus. Mas nós somos seres humanos fadados a falhar. Eu tô lendo esse livro, que eu falei, eu acho que eu falei sobre ele no outro livro, ou no outro vídeo, eu não tô lembrada. É A Mulher Velha, da Cristiano Cardoso, Moderna Moda Antiga. Eu tô gostando muito desse livro. Gente, eu comecei a ler ele ontem e já tô na página 80. Será que eu tô demorando no livro? Eu li 80 páginas em um dia, né? Eu acho isso muito, assim, eu sou leitora, gosto muito de ler, mas ler, assim, direto. Basicamente, eu tirei direto. Assim que eu cheguei com o livro em casa, eu já comecei a ler. Eu tava na expectativa pra ler esse livro. Porque eu queria muito um livro que falasse, assim, sobre mulher virtuosa, mulher de Provérbios 31, porque eu quero melhorar muito como pessoa. Mas, infelizmente, eu também cometo erros, né? Infelizmente, ontem eu cometi um erro no meu relacionamento, né? Que gerou uma pequena discussão, fez a gente ter um desentendimento. Depois eu pedi perdão, pedi desculpas. Lógico que a gente tem aquela dificuldade, né? De reconciliar, às vezes de reconhecer que errou de alguma forma. E eu tive um pouco disso, confesso. Mas depois a gente se acertou. E eu, pra me redimir, a gente conversou muito, fiz uma massagenzinha nele e depois tudo se resolveu, né? Glória a Deus, que Deus foi me dando sabedoria para contornar a situação. E quando a discussão aconteceu, eu me lembrei desse livro, de Provérbios 31, né, que fala sobre a mulher virtuosa, porque é muito importante que quando a mulher cometa erros no relacionamento, ela tenha sabedoria para contornar o relacionamento, né? Então, como o erro foi meu, eu que tinha que contornar o relacionamento, eu que tinha que fazer algo para agradá-la. Então, mulheres, se você tiver uma discussão com seu parceiro e você vê que ele realmente está certo, você precisa ter sabedoria para você contornar essa situação, ver o que é que o seu marido está precisando. No caso do meu, ele estava muito estressado por causa do trabalho, entre outras coisas, muitas preocupações, né? Aí eu resolvi fazer uma massagem nele, né? Eu tive essa atenção, né, de detectar nele o que ele estava precisando, porque ele estava muito nervoso, né? Então, mulheres, usem a sabedoria, tentem detectar no homem de vocês o que ele está precisando. Às vezes o homem ele tá um pouco mais grosseiro, mais fechado, porque às vezes você fez uma coisa e aí ele fica estressado, e aí você tem que pensar, o que é que eu posso fazer para resolver essa situação? É uma conversa? É uma massagem? Entendeu? E aí eu percebi que naquele momento seria viável fazer uma massagem nele e eu fiz. Massagem nos ombros, massagem no pé, nas costas, né? E ele foi aos poucos ficando mais relaxado e graças a Deus agora nós estamos bem. Mas é muito importante que você sempre mostre para o outro a sua intenção de acertar, porque às vezes, quando a gente comete erros, o outro já fica suspeitando da gente, né? Suspeitando que a gente não se importa com o relacionamento, ou que pra gente é tanto faz. Então, assim, eu pedi desculpas a ele, e depois eu conversei com ele, né, gente? Eu demonstrei claramente para ele que eu não vejo o nosso relacionamento como tanto faz, que do mesmo jeito que ele espera ser valorizado no relacionamento, eu também espero ser valorizada, né, gente? Porque a gente quer se sentir bem no relacionamento, a gente quer se sentir valorizado, né? Quem é que entra no relacionamento esperando não receber atenção, não ser valorizado de alguma forma, né? Então, eu fui bem sincera com ele sobre os meus sentimentos. Eu falei, olha, eu espero ser sempre valorizada por você, né? Que você entenda que eu algumas vezes vou cometer erros, mas a minha intenção é de acertar. Até porque eu lembrei a ele das surpresas que eu já fiz. E eu não falei nada disso para passar algo na cara dele, não. Porque eu realmente queria que ele entendesse, né, e percebesse a importância que ele tem para mim, né? Gente, aqui dentro de casa tá um frio, meu irmão, tá um gelo, mas aqui fora, na varanda, tá um solzinho ótimo, acho que eu vou gravar um pouquinho aqui pra vocês. Então, eu demonstrei a ele claramente, né, o quanto eu acho importante ele na minha vida e o quanto eu dou valor para o nosso relacionamento. Então, uma coisa que eu posso dizer pra vocês, agora tá um sol aqui, deixa eu ir pra um lado que eu não pego muito sol. Agora, eu falei muito sobre isso com ele, né? Eu acho muito importante a gente expor, porque o outro não tá na nossa cabeça, né? Pra entender o que a gente pensa, o que a gente acha do relacionamento. E, assim, foi uma situação que ele se sentiu desrespeitado, né? E eu não tiro o lugar dele de se desrespeitar de alguma forma, porque tem coisas que acontecem, né? E cada um se sente de uma determinada forma. E aí eu só fiz o quê? Pedir desculpas, né?
A gente tem que ter realmente essa humildade, né, gente, de saber quando pedir desculpas, né? Se é uma situação que você errou, não é querer ficar se justificando. E é uma coisa assim que eu presto muita atenção para não acontecer quando eu tô conversando com ele, é eu acabar me justificando em alguma coisa que eu vejo que eu tô errada. Então é muito importante realmente essa questão da humildade, entendeu? Com a humildade a gente vai longe, a gente consegue resolver problemas e tudo mais. Eu acho que eu já fiz um vídeo aqui no canal falando para vocês a respeito da humildade, da importância que é você ser uma pessoa humilde, isso para todos os setores da vida, tá, gente? Mas sobre essa questão de relação amorosa, principalmente, não tem como você ter uma convivência a longo prazo com uma pessoa arrogante, com uma pessoa que não tem humildade para reconhecer, né? Então depois eu pedi perdão a ele, eu disse, olha, me desculpa, não era para eu ter agido daquela forma. Na discussão eu demorei um pouco para reconhecer meu erro e depois eu pedi perdão também a ele, me desculpa, era para eu ter reconhecido mais facilmente o meu erro, já ter logo pedido desculpa de cara. Aí ele disse, né, mas se fosse eu fazendo isso, você não ia gostar. E eu assumi, eu disse, não, realmente, é verdade. Se fosse você, eu também não ia gostar dessa situação, também ia me sentir mal, eu também ia querer que você pedisse desculpas, porque quando a gente discute, gente, é importante que a gente resolva o mais rápido possível. É o que a Bíblia diz, né? Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Então, se você tá com raiva de alguém, se tá magoado com alguém, busque resolver essa situação o mais rápido possível. Então, eu fui amamentar o meu filho de noite. Quando foi pela madrugada, eu percebi que ele não estava junto de mim, ele estava no sofá. E eu fui perguntar o que aconteceu, né? Por que ele não estava do meu lado, ele estava chateado. A gente conversou pela madrugada. E acontece que nem ele dormiu direito, nem eu. Meu filho também acho que não, porque o bebezinho agora tá dormindo. Eu acho que já acorda. E a gente conversou, né? E eu não quis dormir enquanto a gente não conversou, enquanto a gente não resolveu. E é uma coisa que eu aprendi na Bíblia, sabe? Que a gente não deve dormir brigado, entendeu? Não durma brigado com seu marido, não durma brigado com a sua esposa. Conversem, o diálogo resolve tudo. Tenha humildade para reconhecer quando você errar, entendeu? Diga, me desculpa, me perdoe, eu errei e tudo mais. Gente, a comunicação é realmente a chave para tudo, né? E tenha humildade para reconhecer. Eu vejo que tem muitas discussões que se estendem, né? Muitas brigas que se estendem porque o outro tá errado e fica batendo na tecla, tentando justificar o que aconteceu. Então, quando eu percebi que eu estava errada, eu não fiquei mais tentando justificar, eu pedi perdão e pronto. E para encerrar a discussão, gente. Porque conversa demais quando você tá agitada, a outra pessoa também só vai acumular mágoa. Você vai acabar falando coisa que não deve, a outra pessoa também vai falar coisa que não deve, e aí fica um ciclo interminável de um querendo atacar o outro e não chegar a lugar nenhum, né? Então a conversa entre o casal ela precisa ser eficiente, né? Vocês têm que se sentar e buscar resolver realmente o problema. A gente dormiu depois junto, pediu desculpa, ele dormiu junto, e a gente se beijou, abraçou e tudo mais, só que depois no outro dia de manhã ele ainda estava magoado, né? E aí eu disse a ele, você ainda tá magoado com essa situação? Ele disse, pra você pode ser besteira, mas pra mim não é. E aí eu disse, olha, eu não tô dizendo que é besteira, até porque eu pedi perdão, pedi desculpa a você pelo que aconteceu. Mas eu esperava que, como já tinha pedido desculpa, né, tudo ficasse bem. Ele disse, mas às vezes quando eu erro com você, mesmo quando você aceita os pedidos de desculpa, você já fica com o humor bem na hora, né? E aí eu refleti, não, verdade, entendeu? Quando eu tô magoada com ele, é verdade. Às vezes eu perdoo, né, porque eu sei o que a Bíblia diz sobre perdoar, mas dizer que o meu humor muda na hora e eu já fico, tipo, super receptiva à pessoa, de fato isso não é verdade, né? E aí eu entendi o lado dele, entendi o que ele estava precisando naquele momento, que ele estava um pouco estressado, fiz uma massagem e a gente se acertou. Então, é sobre isso, gente. A gente tem que ter sabedoria pra gente saber como a gente resolve as coisas. Às vezes uma conversa vai resolver, às vezes um carinho vai resolver, entendeu? Então, depende muito da situação. Nessa situação que resolveu foi eu ter feito uma massagem, ter tido mais sensibilidade para entender o lado dele. E a mesma coisa eu digo para vocês, homens, entendeu? Quando vocês tiverem uma discussão com a mulher de vocês, tenha sensibilidade para entender o que sua mulher precisa. Às vezes sua mulher precisa de uma palavra de incentivo, um elogio, um reconhecimento por algo que ela fez, ou às vezes um abraço, uma massagem, que nem eu fiz com ele, né? Ou um presentinho, um chocolate, enfim. Você conhecendo mais ou menos a sua mulher, você vai entender qual a necessidade do momento. Mas para isso você precisa conhecer a pessoa com quem você está do lado, né? Então sempre tenha comunicação, porque a comunicação vai fazer com que você conheça a outra pessoa e ver o que ela realmente precisa, entendeu? Porque o mais importante é resolver o conflito, resolver a situação. Então, quando uma discussão acontece, o que eu foco é em resolver o conflito. Então eu penso, o que é que eu posso fazer que vai resolver a situação? Ah, isso? Então é assim que eu vou agir, entendeu? Então, gente, perdão, essas fungadas é porque eu tô gripada
Espero logo, logo, se Deus quiser, né? Tá curada pra até melhorar aqui os vídeos no canal pra vocês, né? Então, fica a reflexão aí pra vocês.